Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. Seja bem-vindo à eletrônica do século XX, a eletrônica que nós chamamos de clássica, que produziu esses aparelhos como, por exemplo, esse rádio aqui, o nosso conhecido Fieldford Transglobe modelo B481. É um rádio clássico fabricado no Brasil e que passa aqui pela bancada do museu. Bom, no dia de hoje é um vídeo final de apresentação de um trabalho. Este rádio pertence a Humberto, lá de Goiânia, e ele entrou em contato comigo no primeiro momento pedindo a minha ajuda para fazer o reparo no seu rádio, e eu, por um tempo, na maneira que eu pude, eu fui orientando. Ele foi fazendo algumas trocas de componentes, mas chegou um determinado momento em que ele não conseguiu mais avançar no trabalho de reparo e resolveu enviar o rádio para nós. Bom, este rádio entra para a história das restaurações aqui do Museu da Eletrônica como o rádio que teve mais partes plásticas e de gabinete substituídas. A condição desse rádio realmente era bastante ruim, e como nós nos propomos a fazer esse trabalho, a, digamos assim, devolver a vida, a beleza e o brilho para esse rádio, nós acabamos tendo que fazer várias substituições. Eu vou listar rapidamente para vocês as substituições que nós fizemos, mas antes disso eu vou convidar vocês para nós fazermos um antes e um depois. Eu vou voltar lá naquele vídeo de unboxing quando eu mostrei a forma como esse rádio chegou aqui. Vamos lá dar uma olhada? Na sequência voltamos e falamos sobre o que nós fizemos no rádio. Um Transglobe que é do Humberto, lá de Goiânia, Goiás. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Bom, mais um Fieldford Transglobe modelo B481, 9 faixas com FM. Ele está bastante limpo em relação aos que a gente vê aí na bancada. Potenciômetro e o knob de volume estão aqui, tonalidade, a luz, as chaves aqui estão todas aqui. Temos aqui o knob de sintonia e o cordão está funcionando. Parece que está enroscando aqui, mas pelo menos está funcionando. Pode ter alguma coisa enroscando lá dentro. O seletor de troca de faixas não é original, foi adaptado aqui um seletor de televisão, né? Não é o que a gente espera aqui. A alça está íntegra, está aqui. Antena original em boas condições, isso é bom, excelente. Temos aqui dois parafusos que parecem ser os originais, mas não são. E aqui dois parafusos que foram adaptados. Aqui a fonte está aqui, está faltando o adesivo original. Sem sinais de oxidação nas pilhas, isso é muito bom. Está em 220. Vamos ligar. Esse aqui a gente pode ligar. Deu sinal, não acendeu o LED, mas sinal tem. As lâmpadas estão acendendo, são as lâmpadas originais. Está em FM, mas não tem sinal nenhum. Nem o chiado característico do FM nós não encontramos. Vamos ver ondas médias. Aqui está chiando um pouco mais, mas também não sintoniza nada. Falta o tecido original, mas esse a gente coloca. Tem um quebrado, ó, aqui está quebrado. Ele sofreu alguma batida aqui, quebrou, ó. É bem visível que está quebrado. Aqui está quebrado também, na tampa. E aqui na parte de baixo também quebrado. Normalmente relacionado a apertar demais. Bom, o que nós temos aqui então?
De cara dá para ver que foi trocado os 3 transistores, o par de transistores de saída foi trocado e também o transistor driver aqui foi trocado. Aqui foi adaptado um capacitor, não é o capacitor original, e aqui temos os capacitores originais. Esse aqui também parece ter sido adaptado. Houve uma tentativa de fazer um reparo aqui, que aparentemente foi uma tentativa sem sucesso. Voltando então, eu vou começar pela parte estética. A tampa do compartimento de pilhas tinha um buraco aqui. Alguém tinha feito um buraco, não tem como saber por qual motivo. Então, ao invés de consertar esse buraco, nós optamos por substituir a tampa por uma outra tampa de um rádio doador que não está quebrada. As laterais do rádio, além delas terem um problema, parece que ele havia sofrido aqui um superaquecimento, alguma coisa quente encostou aqui. Elas estavam muito desbotadas, até se cogitou a possibilidade de pintar essas laterais, mas como tinha essa falha aqui, então nós achamos melhor substituir as laterais por laterais que vieram também de um rádio doador e que estão em perfeitas condições. Então nós temos agora uma situação diferente do que tinha. Esse é o tambor aqui do dial do rádio. Se você olhar aqui vai reconhecer, né, onde vai aqui a escala do dial preso nesse tambor. Ele estava torto, não tinha como endireitar, a gente não sabe como que ele entortou desse jeito, mas não tinha como deixar as escalas no lugar correto. Então optamos por substituir também de um rádio doador. Esta era a armação do rádio dele. Esta armação, que se chama leitosa, é a mais quebradiça de todas. Dos vários tipos de armação que saíram nesse modelo de rádio, essa aqui é a mais quebradiça. E apesar de a gente tentar fazer o reparo, não foi possível. E ainda faltava uma parte aqui, que é justamente onde faz mais força, que é na chave de ondas, né, onde troca as faixas do rádio. Então nós optamos por substituir essa armação por uma armação que também veio de uma sucata de um rádio doador, mas que nós reforçamos e pintamos aí da cor preta, e agora ela ficou então em boas condições. Além disso, a tampa traseira também estava muito quebrada, com vários pontos quebrados aqui, não tinha mais como consertar de um jeito que ficasse melhor. Nós também optamos por substituir a tampa traseira por uma que veio da sucata. A parte da frente do rádio estava bastante quebrada também, várias partes quebradas aqui. Praticamente não valia a pena mais tentar realizar esse reparo, porque aqui é justamente onde segura os potenciômetros de volume, tonalidade, o botão que liga a iluminação do dial. Então o conserto não seria possível, por mais que nós nos esforçássemos para fazer esse conserto. No momento que o usuário fosse acender a iluminação do dial ou mexer nos potenciômetros, é provável que isso aqui, que está muito ressecado, ia se quebrar novamente. Olha só, desmancha na mão, né? Então não tem mais como recuperar essa peça, isso aqui está perdido, e a gente então também substitui por uma peça de um rádio doador. Bom, falando agora da eletrônica, nós tínhamos um alto-falante que veio com o rádio, que estava com o cone trancado. Ele estava raspando o cone, então não valia a pena deixar esse alto-falante. Acabamos então substituindo por um alto-falante, também de um outro rádio doador, porém que foi recondicionado. Então nós temos uma empresa aqui na cidade que faz recondiciona, né, substitui o cone do alto-falante aproveitando a mesma bobina, e a gente então tem agora um alto-falante que fica bom. O chicote também foi refeito, né, o chicote que está no rádio, é uma coisa de prática que a gente sempre faz. E aqui a gente tem alguns detalhes que são importantes. O rádio veio com esse knob de seletor de canais de TV, né, de troca de canais de TV. E nós então estamos colocamos no rádio um outro knob que veio também de um rádio sucata, foi reforçado, foi reformado, e agora então o rádio tem então aí o knob de troca de faixas original que foi substituído. Os dois potenciômetros, volume e tonalidade, estavam danificados, não havia
como resolver esse problema, nós tivemos que substituí-los. Além disso, nós tínhamos uma situação que não é muito comum, provavelmente alguém mexeu. Nós tínhamos uma bobina da FI de FM que estava danificada, foi substituído por outra. A iluminação, o proprietário pediu que fosse instalado super LEDs, é uma coisa que opcionalmente a gente faz, né, a pedido do proprietário. Nós tínhamos ainda, o que é de praxe, capacitores esgotados, nós tínhamos capacitores cerâmicos alterados, nós tínhamos alguns transistores. Aqui o proprietário havia tentado fazer o conserto na saída de áudio, havia feito algumas substituições, nós tivemos que reverter isso, então substituímos para que nós tivéssemos uma situação mais perfeita de funcionamento do rádio. O resultado final, um resumo para que não fique muito maçante esse vídeo, afinal de contas, se você acompanha o Museu da Eletrônica, você já assistiu muitos vídeos desse, eu espero que sim, onde eu mostro os trabalhos que são feitos, mas resumindo, a placa é toda lavada, nós desmontamos completamente, lavamos totalmente a placa, substituímos todos os capacitores eletrolíticos esgotados, substituímos capacitores cerâmicos alterados, pintamos as proteções, as shields, as proteções metálicas, pintamos para que dê uma aparência melhor para o rádio. E no final, então, a gente tem um rádio que é revitalizado. A gente pode dizer, nesse caso, que a gente tinha essa extensão de danos nesse rádio. Nós podemos dizer, quase que sem medo de exagerar, que esse rádio foi ressuscitado, né? Esse rádio tinha problemas na fonte também que foram corrigidos. Inclusive o próprio transformador estava com problema desse rádio. Não está aqui o transformador original, eu não vou pegar para não interromper o vídeo, mas o transformador original estava com problema, nós colocamos um transformador novo. Aqui a telinha do filtro, né, dessa ventilação aqui foi colocada uma telinha nova. Aqui dentro também, como é de praxe, nós fizemos praticamente em todos os rádios que a gente faz a restauração, nós fizemos esse processo aqui, que é colocar os contatos das pilhas na lixa líquida e depois fazer uma galvanização a frio para nós termos aí contatos de pilhas melhores, né? mais bonitos, mais apresentáveis. Bom, eu imagino que apesar de ter falado muito rápido, eu não esqueci de nada. E agora eu vou lá para a área externa e vou compartilhar com vocês de uma rádio escuta para nós vermos aí como é que ficou esse rádio depois do processo de restauração. Eu imagino que o proprietário, Humberto, lá de Goiânia, não vai nem reconhecer o seu rádio, porque de fato o rádio recebeu várias peças novas, né? Nós mantemos aqui, claro, a placa original, a parte eletrônica é toda original, com exceção dos componentes que foram substituídos por extrema necessidade, né? No final do trabalho o rádio é calibrado, como nós sempre fizemos com a instrumentação aqui do laboratório, e nós então temos um rádio que ficou bonito e funcionando aí. Eu espero sinceramente que o proprietário goste desse trabalho e tenha muitos momentos felizes com o seu rádio aí quando ele receber. Legal? Vamos lá para a rádio escuta então. Agora aqui na área externa são 19 horas e nós temos previsão de temporal para essa madrugada aqui. Eu já estou sentindo um vento de chuva. Em algum lugar próximo aqui da nossa região já deve estar chovendo. Então vamos para a nossa rádio escuta aqui. Começando como sempre por FM, e aí eu vou trocando as faixas para a gente ver como é que ficou a sensibilidade desse rádio. Promoção Valendo Produções. Aniversário, mas claro, na hora de fazer as contas do dia a dia. Barrem as boas fotos. Que coisa mais. Fazer um grande aí. 59. Vamos das médias agora.
pode, o Brasil precisa. Recentemente uma pessoa fez um comentário no canal perguntando se a rádio Guaíba de Porto Alegre, a 430 km daqui, sintonizava aqui. Bom, aí está ela então, 720 kHz, rádio Guaíba de Porto Alegre. Temos um novo ano. E bendito. Gracias a la financiación del gobierno local, la cocina de la lucha contra el cáncer predispone este año de... طريق الحرير وإعمال الفقرة الاقتصادية. Gunakan kecerdasan buatan atau AI selain dari pengamatan manusia guna secara otomatis menemukan dan menghapus komentar yang melanggar aturannya. Masa itu mempublikasikan sejumlah unggah. Made swoop. So this is another way of saying make sure, which is something. E nós oramos, Senhor, porque枠を超えて複数の仕事を持つパラレルワーカーの生野真由さんです。現在30歳。
todas as idades a partir de R$ 9,99 para o seu Natal ser bem feliz. E você pode comprar online no site ou no app Panvel e receber tudo em casa. Aproveite!